interpretação dos resultados. Beleza, então a gente definiu, coletou, limpou, explorou, fez a análise, agora a gente parte para a interpretação dos resultados. O que é a interpretação dos resultados? Nada mais é do que traduzir os resultados da análise em insights acionáveis, certo? Por que ela é importante? Porque insights sem ação não tem valor. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Insights sem ação não tem valor. Você precisa entender o que os resultados significam para o seu problema. Um exemplo disso, concluir que a queda nas vendas foi causada por uma diminuição no orçamento de publicidade. Então a análise ela vai olhar para isso aqui, ó. A análise ela vai falar o seguinte: olha, a gente teve queda nas vendas. A gente teve, por exemplo, uma queda de 30% nas vendas. Isso aqui é o que a análise faz. Só que depois que você faz a análise e você tem o produto da análise, né? Qual que é o insight, né? O que você vai interpretar? O que você vai fazer com isso? Beleza. Você vai entender, na verdade, o motivo pelo qual você caiu, as vendas caíram 30%. Então o insight está aqui, ó. Diminuição do orçamento de publicidade, tá? Essa é a diferença entre insight e análise. Certo? Bom, aqui a gente tem uma frase que eu acho que é bem interessante e constantemente ela fica na minha cabeça, que é uma frase do Ronald H. Coase, que é um renomado economista britânico, e ela diz o seguinte: se você torturar os dados o suficiente, eles confessarão qualquer coisa. O que significa essa frase? Né? O que seria uma interpretação dessa frase? Quando você tem os dados, né, você tem um monte de dados ali, você não tem uma única maneira de abordagem para analisar e interpretar esses dados. Quanto maior quantidade de dados você tem, mais interpretações você pode gerar a partir daqueles dados. Então, se você tem um conjunto de dados pequeno, você vai poder, geralmente, não necessariamente você vai conseguir ter muito mais do que uma ou duas interpretações. Claro, estou dando um exemplo hipotético aqui, em relação a esse conjunto de dados. Agora, quando você está trabalhando com Big Data, a quantidade de dados é tão grande que você pode ter várias interpretações daquele dado. Então, você pode, a partir dessas diferentes interpretações, produzir diferentes narrativas, certo? Diferentes narrativas. E é isso que ele quer dizer quando ele fala que eles confessarão qualquer coisa. Significa que, dependendo da narrativa que você quiser produzir com aquele dado, com uma quantidade de dados grande o suficiente, você pode gerar essa narrativa. Essa narrativa ela vai estar necessariamente ela vai estar moralmente correta ou não, isso vai depender de cada cenário, né? Mas os dados eles podem te confessar uma narrativa que às vezes ela pode não ser moralmente correta, mas eles podem te confessar uma narrativa que pode ser moralmente correta, certo? Aqui é uma segunda frase de um livro que é um livro que eu gosto muito, que se chama Como Mentir com Estatísticas, do Darrell Huff. E a frase ela diz o seguinte: hoje, como ontem, a estatística continua a ser levianamente evocada por tudo e por nada, numa e noutra área, na política, na economia, na publicidade e etc. A propósito e a despropósito, muitas vezes para justificar o injustificável. E só um cidadão com cultura pode estar prevenido para os erros e abusos cometidos em nome da ciência. Essa é uma frase muito forte. Essa é uma frase muito forte.
Porque assim como você vê constantemente em noticiários, você vê análises que são análises, por exemplo, opa, vou apagar aqui, a cor vermelha. Então você, por exemplo, vê diversas vezes em noticiários o seguinte termo, né? Uma notícia, ela é tendenciosa, né? Tendenciosa. Uma análise que foi feita sobre alguma pessoa do governo ou sobre uma pessoa importante é uma análise tendenciosa. Por quê? Porque, como a gente falou ali atrás, se você torturar os dados, eles vão te confessar o que você quiser. Então, esse livro, ele trata justamente sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que as pessoas podem se aproveitar para manipular, certo? Manipulação, os dados, para entregar, construir a narrativa que elas querem, né? Então a análise de dados por si só, ela não é certa nem errada, né? A análise é uma análise. O que você vai fazer com essa análise, ou seja, a interpretação que você vai ter dessa análise é que vai depender totalmente do teu contexto e dos teus objetivos, né? Essas são 4 frases que existem logo na abertura do livro Como Mentir com Estatísticas, do Darren Huff, que são muito interessantes. Ela diz o seguinte: há 3 espécies de mentiras. Mentiras, mentiras descaradas e estatísticas. Aqui, essa frase ela é essencialmente o que eu comentei anteriormente, né, em relação às narrativas, né, quando ele faz a comparação aqui entre mentira e estatística. É você, de repente, manipular um dado, manipular um censo, para você gerar uma análise tendenciosa. Aqui, o raciocínio estatístico será um dia tão necessário à cidadania eficaz como a capacidade de ler e escrever. E esse livro, ele é um livro, se eu não me engano, da década de... ele é bem antigo, acho que é da década de 50, se eu não me engano. E, cara, essa frase nunca se tornou tão atual de um livro tão antigo como esse. Essa frase nunca se tornou tão real, né? Aqui não são as coisas que ignoramos que nos atrapalham, mas as que conhecemos. E por último, números arredondados são sempre falsos. Isso aqui é muito legal. Samuel Johnson tem um grande assunto, estatística, para escrever. Isso aqui é uma frase do livro, tá? Tem um grande assunto, estatística, para escrever. Mas sinto grandemente minha incapacidade de torná-lo inteligível, sem sacrificar a precisão e a profundidade. Então essa frase aqui, ela é muito boa para análise de dados. Primeiro essa constatação aqui de que números arredondados são sempre falsos. O que é verdade na sua essência, né? Se você está arredondando um número, né, se você tirou nota 5 e 5.8 na prova, o número que você tirou é esse e acabou. Essa aqui é a realidade. Quando você arredonda esse número para 6, você está manipulando o dado original. Você já não está mais falando aqui do dado original. Você está falando de um dado manipulado. E a manipulação que você fez aqui foi arredondar o número 2 decimais para cima. Certo? Então, essa é a primeira constatação que ele faz, que eu gosto muito. E aqui eu acho muito legal isso, que ele diz o seguinte: sinto grandemente minha incapacidade de torná-lo inteligível sem sacrificar a precisão e a profundidade. Por que isso aqui é tão importante? Porque o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: isso tem tudo a ver com análise de dados, que é o seguinte: como que você faz para tornar uma análise ou uma análise complexa, um número complexo, em algo inteligível, né? Sem que você sacrifique
a precisão dele. Que é o mesmo caso da nota. Se você... imagina que assim, você quer reportar a nota dos alunos da 8ª série. Aí um tirou 5,5, um tirou 6,5, o outro tirou 5,8. Eu não vou calcular a média disso aqui, porque vamos pensar aqui que a média desses três números é 6. Vamos pensar dessa forma, que a média desses números é 6. 5,5 arredondando para cima é 6, 6,5 arredondando para baixo é 6, 5,8 arredondando para cima é 6. Ou seja, imagina que você tem que reportar, sei lá, 20 notas ou 100 notas de uma sala de aula. Você não vai chegar para uma pessoa que está perguntando e falar assim, quanto que os alunos tiraram mais ou menos? Qual que foi a nota mais ou menos dos alunos? Você está falando mais ou menos, você está falando de média, né? Como que você vai chegar para ele e vai falar cada uma das notas dos 100 alunos? Quanto tempo você vai levar para passar essa informação? Né? Quanto tempo você vai levar para tornar essa informação inteligível? Né? Então, o que você faz? Você arredonda, você fala a média. Então, se a pessoa te perguntar quanto que os alunos tiraram mais ou menos, se você tem 100 alunos ou 1.000 alunos, você vai falar, eles tiraram mais ou menos 6. Então, o que você fez aqui quando você fala, os alunos tiraram mais ou menos 6? O que você está fazendo é tornando aquele dado inteligível, porém a consequência de você ter tornado esse dado inteligível foi sacrificar a precisão e a profundidade daquela informação. Certo? Aqui a gente tem o seguinte, a questão da perspectiva, né? Então, um mesmo conjunto de dados ele pode contar mais de uma história. E a sua bagagem como profissional permite que você extraia não exatamente os insights corretos, mas os insights mais valiosos. Então, quando você vê nessa imagem aqui, que é um cartoon ali também relativamente popular, você vê que você tem aqui um número que ele pode ser tanto o número 6 quanto o número 9. Esse cara está olhando de baixo da esquerda para a direita, ele está falando que é o número 6. Esse cara está olhando da direita para a esquerda e está falando que é o número 9. Qual deles está certo? Os dois estão certos, ou nenhum dos dois está certo. Na verdade, os dois cenários podem ser reais, podem ser verdade. Tanto eles estarem errados quanto eles estarem certos. E a verdade está aqui, ó. Qual que é a verdade intrínseca desse número? Não existe, certo? Por isso que é importante da interpretação e da perspectiva em que você analisa aqueles dados. Aqui a gente pode ver uma questão de correlação e causalidade. Isso aqui também é muito, muito popular dentro do mundo estatístico, né? Praticamente uma das primeiras coisas que se aprende. Qual que é a diferença de correlação para causalidade? Né? Esse gráfico ele mostra muito bem isso. Então imagina que você vai estar analisando, você vai estar interpretando seus dados. Aí você chega e faz o seguinte, você está lá com seus dados, você analisou, e aí você fala o seguinte, cara, olha, toda vez que a gente entra no verão, a gente aumenta as vendas de sorvete, mas a gente também aumenta queimaduras de sol, certo? Então a causa tanto do aumento de vendas de sorvete quanto das queimaduras de sol é o quê? É a temperatura quente. Então a causa desses dois cenários é a temperatura quente. Só que se você traçar num gráfico de correlação, certo? Vamos pegar aqui e desenhar um gráfico de distribuição. Você começa a ver o seguinte, olha, se você simplesmente analisar esses dois fatores de forma isolada e traçar uma correlação entre eles, o que você vai conseguir analisar? Então vamos supor aqui, vamos dar uma limpada aqui, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um gráfico de correlação, um gráfico de distribuição. Aqui em verde você tem as vendas de sorvete, em azul
você tem queimaduras de sol. Se você analisar esses dois fatores juntos, você vai perceber o seguinte: toda vez que aumenta as queimaduras de sol, você vai ver que também aumentam as vendas de sorvete. E aí, qual que é a interpretação que alguém que não tenha... Qual que é uma das interpretações que pode ser feita quando você olha esse gráfico? Você vai falar o seguinte, cara, olha só o que eu achei aqui, que interessante. Toda vez que alguém sofre queimadura de sol, as vendas de sorvete aumentam. E aí, qual que é a interpretação que o cara pode gerar a partir disso? Sei lá, vamos começar a queimar as pessoas de sol, tá ligado? Ou se não, se o cara quer fazer o contrário, né? Se o cara quer... Lógico que isso é meio bizarro, né? Não faz sentido, mas se o cara... Isso vale para os dois caminhos, né? Para as duas métricas. Se o cara quer aumentar as vendas de sorvete, ele pode chegar e falar, não, vamos aumentar as queimaduras de sol. E se ele quer aumentar as queimaduras de sol, ele pode falar, cara, vamos aumentar as vendas de sorvete. Vamos vender mais sorvete para causar mais queimaduras de sol. Só que no final das contas, uma coisa não tem uma relação de causalidade. Causalidade, na verdade, já está aqui, né? Essas coisas não têm uma relação de causalidade. Elas têm apenas uma correlação, certo? Então, por isso que é importante você conseguir questionar os resultados com consciência e senso crítico, para não cometer erros graves como esse. Então aqui, é claro, se você pesquisar hoje aí no Google Imagens, na internet, você vai ver centenas desses gráficos de correlação e causalidade que brincam com essa ideia, né? Esse aqui é um deles que mostra que, tipo assim, né, do ano de 1997 até 2009, observou que da mesma forma que aumentaram as vendas de alimentos orgânicos, aumentou a taxa de autismo. Cara, não faz o menor sentido isso. Por quê? Porque você tá fazendo uma análise correlacional. Você não está analisando a causa, o motivo pelo qual, né? Motivo, causa, né? O que causa ao aumento das vendas de alimentos orgânicos? O que causa o autismo, entendeu? Então isso é uma das análises que você precisa tomar cuidado. Outra questão também é a questão do raciocínio lógico. Né? A lógica ela é uma ferramenta essencial para fazer análise e interpretar resultados. Então você tem como, por exemplo, esse diagrama aqui. Esse diagrama ele vê o seguinte: você tem um quadrante aqui, né? Vamos quebrar aqui também. Você tem um quadrante daquilo que pode ser, primeiro, factualmente correto ou factualmente incorreto. Pode ser logicamente correto, vou colocar aqui como 3, e aquilo que pode ser logicamente incorreto, 4. Ou seja, quando você vai fazer uma interpretação de um resultado, você pode cair em um desses 4 quadrantes aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Você pode estar factualmente correto e logicamente correto, certo? Significa que você vai cair nesse quadrante aqui, onde você vai estar logicamente correto e factualmente correto. Porém, você pode estar factualmente correto e logicamente incorreto. Ou você pode estar factualmente incorreto, mas logicamente correto. Então, por exemplo, você pode chegar a fazer uma interpretação de dados e falar, cara, isso aqui me parece muito lógico. Mas, por mais que aquilo pareça lógico para você, aquilo não é um fato. Aquilo de fato não é daquela forma que você está analisando. Ou você pode estar factualmente incorreto e logicamente incorreto. Aí você cai no pior cenário de todos, né? Aí você, cara, joga fora a tua análise, joga fora a tua interpretação, né? Porque não tem nenhum uso isso aqui, cara. Se você cair nesse quadrante aqui, esquece, né? Então, isso é uma análise de raciocínio lógico. Você também tem uma questão que pode influenciar na forma como você interpreta os seus resultados, que são os vieses cognitivos. O que são os vieses cognitivos? Eles são vieses que a gente tem, que fazem parte da nossa natureza humana.
Então aqui é um exemplo de um cartoon aqui que ilustra essa situação, que é o seguinte. O rapaz começa aqui, ele está pesquisando no computador, e ele diz o seguinte: olha, eu ouvi a retórica de ambos os lados. Agora é a hora de eu fazer a minha própria pesquisa e descobrir a verdade, né? A real verdade. E aí ele vai lá e pesquisa no Google sobre o debate, o tópico do debate que ele ouviu ambos as retóricas. E aí o cara vai lá e simplesmente clica no primeiro link que concorda com aquilo que ele já acredita. Então, tipo assim, a pesquisa, né, do cara foi simplesmente clicar no primeiro link que ele viu ali no Google, e esse link já concorda com a ideia que ele tem definida na cabeça dele, e quando ele clica nesse link, ele chega e fala: jackpot, putz, eu tava certo, acertei na mosca. No final das contas, eu sempre estive certo. Mas não. Tem vários outros links aqui com várias outras retóricas que o cara não analisou. Então isso é um problema de viés cognitivo. Então quando você vai fazer uma interpretação dos resultados, você tem que fazer uma interpretação integral dos resultados. E não só consumir parte, né? Você tem os dados aqui, você consome só parte desses dados e, tipo assim, tira uma conclusão definitiva a partir disso. Tem que tomar cuidado.